Lucas 5, de 1 a 11. A famosa história da pesca maravilhosa. Você já leu? Já ouviu pregações? Já assistiu vídeos? Já imaginou a cena? Hoje eu quero falar com você sobre a relação que existe nesse texto, estabelecida a partir da palavra frustração e vocação. É possível, a partir de um ambiente de frustração, descobrir vocação? Eu acredito que sim, e quero te mostrar isso através desse texto. A cena é simples, imagina comigo. Jesus está ensinando uma multidão. Ele está andando e procurando um lugar onde a sua voz se projete melhor e a multidão lhe veja com menos empecilhos. Então ele olha, vê pescadores lavando redes, não haviam pescado nada. Ele olha, observa aquela cena, mas não se detém nela. Entra no barco de um dos pescadores, chamado Simão, e faz um pedido. Diz: afaste o barco um pouco mais para dentro do lago, para que eu possa usá-lo. É interessante porque ele não pede permissão para usar o barco, mas ele pede permissão quando pede a concessão do empurrar para dentro do lago. Simão não nega, empurra o barco e o deixa usar. Nesse momento, nós estamos num cenário de frustração. Existiam pescadores que não haviam pescado nada. Estavam lavando redes vazias, que provavelmente estavam sujas do mar, mas não tinham peixe. Então esse é um ambiente de frustração. E aí vem a minha primeira relação da frustração com a vocação. Jesus olha para a frustração de Simão, um pescador que não pescou nada, mas ele não para em meio àquela frustração, ele segue o movimento do que estava fazendo. E o que ele estava fazendo? Falando para uma multidão. E sabe o que Jesus já está ensinando a Simão? Jesus está dizendo a Simão: há coisas e há causas tão graves e tão importantes quanto as suas. Daqui a pouco, ele vai falar com Simão sobre a frustração de uma pesca que não deu em nada, mas agora ele precisa falar com a multidão. Ele precisa ensinar a respeito do reino de Deus para a multidão. Mas e a frustração de Simão? Fica de lado, não serve para nada? Serve. Ele usa o barco vazio, o barco sem peixes, mas ele vê no barco de Simão a oportunidade perfeita para cumprir o seu propósito de falar à multidão. Ou seja, a frustração de Simão de não ter pescado nada não para Jesus no seu movimento de vocacionar Simão. Mas ensinar a multidão é vocacionar Simão? Calma, a história avança. Quando a história avança, aí sim, tendo concluído de falar com a multidão, Jesus se volta para Simão e fala com ele, dizendo: Simão, pegue o barco, volte ao lugar mais profundo para pescar. Simão vê em Jesus um homem de confiança. Ele não era pescador e nem precisava ser, mas o que este homem estava dizendo precisava ser seguido. Mas era também um homem de confiança com quem eu podia falar das minhas frustrações. Não precisava omitir e dizer: tudo bem, vou voltar lá, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Pelo contrário, Simão diz expressamente: mestre, ou seja, homem de confiança, eu passei a noite lá e eu não pesquei nada, mas sobre as tuas palavras, homem de confiança, nós vamos voltar para pescar. E aí é um processo onde Jesus está usando a frustração de Simão para vocacioná-lo. Primeiro, mostrando que há uma multidão que precisa ser ensinada. Segundo, que o seu barco mesmo vazio é útil. Terceiro, de que ele precisava confiar nele mais do que em suas experiências pessoais. Então Simão volta ao mar alto. E o que acontece? Você sabe. Ele pesca tantos peixes que suas redes começam a se rasgar, seu barco ameaça afundar. Então ele olha para o barco do lado, para o barco dos seus companheiros e diz: venham me ajudar, porque senão meu barco vai afundar. E a Bíblia diz que os dois barcos ficaram tão cheios que quase afundaram. A frustração agora deu espaço para um milagre. Jesus queria apenas ver um sorriso no rosto de Simão, que Simão tivesse uma história bela para contar de um milagre que aconteceu? Óbvio que não. Primeiro, Jesus estava por vocacionar Simão, o pescador de peixes, mas antes ele precisava mostrar a Simão que se ele quisesse seguir a sua vida normal, o curso normal de sua profissão de pescador, ele podia, porque havia muitos peixes no mar. Segundo, Deus queria mostrar a Simão que em meio a um milagre precisa-se ser generoso para compartilhar, porque se não compartilhar, a falta da generosidade faz seu barco afundar e você morre em meio a um milagre. Tudo isso é um terreno, é uma escola, é um discipulado voltado à vocação. Então Simão olha para toda essa cena, percebe-se e vê o quanto ele é indigno de tudo aquilo. Que aquele homem não é só um homem de confiança, mas ele é um homem poderoso.
e que ele não é apenas um pescador frustrado, mas ele é uma criatura que não merece tudo aquilo que estava acontecendo. Então o que ele faz? Se lança aos pés de Jesus, tira os olhos dele mesmo e fala: eu não sou digno de ti. Tira os olhos dele mesmo, mas ele está falando dele num reflexo de quem olhou para aquele que é o maior de todos, Jesus. Por isso ele se sente indigno. Quais são as palavras de Jesus? Jesus olha fixamente para ele e fala: não tenha medo, porque a partir de hoje você será pescador de homens. Essa é a vocação de Simão, pescador de homens. Qual era a sua frustração? Pescador de peixes que não pescou nada. Qual era a sua vocação? Pescador de homens, acompanhando aquele que melhor sabe fazer isso, Jesus. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que arrastando tudo à beira do lago, Simão deixa tudo ali e segue Jesus. A verdade é que o melhor momento para chamar Simão para uma obra empreendedora de pescar homens, pescar almas, era enquanto ele estava frustrado. Não haveria nele nenhuma capacidade de resistência, afinal de contas, qualquer proposta seria melhor do que permanecer ali. Mas sabe o que Jesus faz? Usa a frustração para ensinar todas as lições necessárias para que agora, vocacionado pescador de homens, ele entendesse que há uma multidão para ser alimentada, que há um barco vazio que pode ser povoado por Jesus, que mais vale a obediência do que suas experiências pessoais, que em meio ao milagre é preciso partilhar, compartilhar, e que a glória nunca será minha, a glória sempre será dele. Por isso, a frustração é um insumo, é a matéria-prima para a sua vocação. Você não precisa acreditar que não dá mais. Ele quer habitar em meio às suas frustrações para vocacionar você, como fez com Simão. Se hoje sua frustração está em ser pescador que não pescou nada, amanhã, por causa do que ele faz, pode se tornar a vocação de um pescador de um mar muito mais amplo, de homens cooperando com o propósito eterno de Deus. Frustração e vocação, tudo a ver quando Jesus entra em cena.